Boa noite, Pesach Kasher Samia para todo mundo. Nessa live iremos ver sobre Pesach, assuntos muito profundos e importantes. Talvez a gente vá falar também sobre a contagem do Omer, sobre Sefirat HaOmer. Tudo vai depender de como essa live vai rolar, né? Do caminhar da live e das perguntas que forem trazidas. Então, boa noite para todo mundo. Estou um pouco ausente das redes sociais devido às festividades, preparativos para a festividade também, por aproveitar a Pêssar, né? Mas finalmente eu tive um tempo para fazer uma live agora, quase nos últimos dias de Pêssar, mas graças a Deus consegui. Shabbat Shalom Marcos, quem for entrando aí vai dizendo de onde está falando. Shabbat Shalom, né? Já estamos também próximos do Shabbat. Então vamos esperar só mais algumas pessoas entrarem e a gente começa a live. Enquanto isso, quem for entrando pode fazer perguntas sobre Pêssar, né? Até para a gente poder encaminhar a live de hoje. Que a live de hoje não é sobre Pêssar, mas não tem alguma coisa, um tema específico definido. Tudo vai depender de acordo com as perguntas que forem aparecendo. Se Deus quiser, a gente consiga tirar muitos proveitos e de assuntos muito profundos sobre essa festa muito importante do ano. Shabbat Shalom, Dan. Então, de novo, quem for entrando pode fazer perguntas sobre Pêssar para a gente começar a falar um pouco de Pêssar, até porque é uma festa com 1 milhão de assuntos, né? Profundidade infinita, assim como todas as outras festas, mas Pêssar tem muita coisa para falar. A gente podia falar de quase toda a Torá e relacionar com Pêssar, então é bom sempre alguém dar um direcionamento para a gente começar a falar e vendo o que vai dar a live de hoje, né? Não está com um tema definido, não está programado o que vai ser dito, e sim, tudo vai depender das perguntas. Então, quem tiver uma pergunta pode fazer aqui sobre Pêssar, né? Ou sobre Sefirat HaOmer. Então, vocês podem escrever aqui, vocês preferem, fala sobre o Homer. Aqui o Marcos falou para falar sobre o Homer. Vocês preferem que fale sobre o Pêssar ou sobre o Homer, ou sobre os dois? Também podem falar aqui para a gente decidir, esperar chegar mais algumas pessoas. Em alguns minutos a gente começa. Enquanto isso, podem falar aí. Vamos falar sobre então o Homer, sobre as Sefirot, ou sobre Pêssar mesmo. Lembrando que sobre Sefirat HaOmer eu já tenho uma série no canal Ilanigre, uma playlist com 50 vídeos de um para cada dia, né? Explicando cada dia e dia. Eu acho que essa playlist eu fiz há 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano. Que é muito, muito bom, por sinal, né? Essa playlist vale a pena todo mundo assistir. Que a gente lá nessa playlist, a gente fala cada dia e dia o que quer dizer, o que tem que aprender sobre as características, né, o aprendizado de cada dia e dia para a gente se refinando. Mas tá bom, a gente pode falar talvez sobre a conexão de Pêssar com a Sefirat HaOmer. É uma ideia. Alguém mais tem alguma sugestão para falar? Uma sugestão de que a gente pode falar? Se a gente vai falar sobre Pêssar, a gente vai falar sobre Sefirat HaOmer, ou alguma pergunta de Pêssar. Estou vendo que as pessoas estão entrando. Quem for entrando também vai curtindo, vai mandando aí, direcionando para os amigos a entrarem, que é a oportunidade das pessoas fazerem perguntas e se aprofundarem sobre Pêssar. Então, vou dar mais um minutinho e a gente começa. Tá? Enquanto isso, de novo, para quem entrou agora, comenta aí, façam perguntas sobre Pêssar para a gente direcionar a nossa aula, ou você quer que eu fale sobre Pêssar ou sobre o Sefirat HaOmer, propriamente dita, sobre o que a gente tem que aprender a cada dia. Eu tenho uma playlist no meu canal sobre isso. Mas vamos lá, esperando também perguntas. Também vão curtindo, vão se identificando, falando de onde vocês estão falando, né, onde moram. E Pêssar Kasher Samia e Shabbat Shalom para todo mundo, né? A gente está se aproximando do Shabbat, que esse Shabbat é especial, que é o último dia de Pêssar, o 7º dia de Pêssar, que é o dia... Perigo. E aí, Igor, tudo bem? Como tá? Que está no último dia de Pêssar, esse Shabbat, que é o dia da abertura do Mar Vermelho também. Então é um Yom Tov, uma festividade judaica, além de Shabbat, o último dia de Pêssar,
também. Por que não pode álcool em gel no Pêssar? Por que não pode álcool em gel no Pêssar? Como assim álcool em gel? Botar álcool em gel na mão? Você tá falando, Igor? Por causa do corona? Se for isso, se for o álcool gel de passar na mão, pode sim, para esterilizar, não tem problema. Porque não é comestível. E só é proibido, só é hametz. Só é hametz algo que um cachorro comeria, né? Então não tem problema. É. É, Então é isso, mais perguntas, não necessariamente de Alahá, por que a contagem do Homer? Aqui uma pergunta, por que a contagem do Homer? A gente pode falar sobre isso então nessa live, já que é pergunta. Temos dois assuntos, né? Um sobre o Homer, o segundo, por que a contagem do Homer? Alguém mais quer sugerir, antes da gente começar, qual vai ser o assunto? Eu vou rapidinho, volto em 10 segundos que eu vou só pegar uma água para eu ficar... Voltei. Então vamos lá, então. Bom dia a todos, bom dia não, boa noite a todos. Pesach Hashem Sameach, Shabbat Shalom, Hag Sameach também. Moadim Lesimcha, muitas coisinhas a gente fala nesse Pesach. E vamos começar então a falar sobre Pesach. Então vamos falar o que até agora foi proposto, que é sobre a contagem do Homer e porquê do Sfrat Homer. E vamos conectar isso com Pesach então, né? Essa aula não tá programado o que eu vou falar, e tudo de acordo com o que vocês falarem. Então participem através do chat, vão perguntando, que a gente vai dando, né, com o prosseguimento da alta, de acordo com as perguntas que vão surgindo. Mas também, se não surgir pergunta, a gente continua, a gente fala mesmo assim. Então vamos lá. Pesach é chamado, cada festa no calendário judaico é apelidado pelos sábios por uma característica, por algo de importante que tem na festa. E Pêssar é a festa da liberdade. Então, a característica de Pêssar é a festa da liberdade. Então, é um momento especial para todo mundo conseguir se libertar em todos os aspectos materiais e espirituais, principalmente de nós mesmos, né? Dos nossos hábitos, das nossas mais características, né? Se refinar, dos nossos vícios, se libertar. Liberdade é um tema utópico, né? Que todo mundo luta por ele, e também que todas as correntes ideológicas, no final das contas, é a liberdade, né? A gente sabe ver mesmo da Revolução Francesa, né? Liberdade, fraternidade, igualdade. Então a liberdade é sempre uma das questões utópicas que o ser humano sempre perseguiu. Com a data do Pêssar? Então a gente já está no meio da festa de Pêssar, estamos no 6º dia de Pêssar agora, e amanhã, no Shabat, vai ser o último dia de Pêssar. Então, a liberdade todo ser humano ele quer. Agora em abril. Então, a gente está no meio da festa de Pêssar, a gente está no 6º dia de Pêssar, amanhã é o último dia de Pêssar. Então, vamos lá. Está na festa da liberdade, e todo ser humano quer liberdade. É um assunto muito complexo de entender o que é liberdade, e realmente tem que ser muito estudado. Muitos filósofos falaram sobre isso, o que é liberdade, como conseguir. Isso estimula talvez todas as correntes ideológicas do mundo, de todos os aspectos né, da política, que no final das contas as pessoas querem chegar em sua verdadeira liberdade. E quando a gente fala de Pêssar, a gente vê que esse assunto está em pauta, né? Da liberdade talvez é o ponto principal, que é a ideia de sair da escravidão e se libertar. E quando a gente fala de escravidão, não necessariamente a escravidão econômica ou social, né? Está falando de escravidão de todos os âmbitos possíveis. Os judeus que estudam um pouco mais sabem que Deus prometeu 4 linguagens de salvação para o povo judeu. Então isso não é só a questão de antes você era escravo do Egito fisicamente, que recebia, né, chibatada porque tinha que trabalhar forçado, e agora você é livre, agora você é, né, dono do seu próprio nariz. Não é somente disso que a gente está falando, né? Não é. Hoje em dia
tem muitas pessoas menos livres do que até escravos de outrora. Isso é um fato, né? Mesmo a pessoa, às vezes, trabalhando assalariadamente, com direitos, ou até pessoas autônomas são escravas, e escravo não é só questão também social ou econômica, né? Tem a questão de si mesmo. Todo mundo, no final, é escravo de si mesmo, porque quem não gostaria de ser assim, assado, e não consegue, e a única limitação é ele próprio, né? A própria pessoa, nos seus hábitos, você não consegue. Eu quero ser assim, mas na hora dá uma raiva, na hora dá uma vontade e eu me limito. Então a limitação está dentro do próprio ser humano. A contagem do homem simboliza 40 anos no deserto? Não simboliza os 40 anos no deserto, não. Simboliza, calma aí que eu vou espirrar, eu acho, os 50 dias que os judeus saíram do Egito até receberem a Torá. E a gente sabe que e a escravidão também, eu quero espirrar, mas não estou conseguindo. Obrigado, quem falou saúde. Então, vamos lá. E a gente sabe que a liberdade, ela também está na questão espiritual e nas crenças, como eu já falei. Opa, desculpa, gente, que eu já falei em outras aulas sobre as crenças, sobre a idolatria. Tenho mais outras aulas, fiquem aí, que eu já falei sobre a liberdade, né, da cabeça, das crenças. Que às vezes as nossas crenças, elas prendem mais a gente, escravizam mais a gente do que nossos próprios hábitos, né? No final, nossos hábitos são formados pelo que a gente acaba acreditando. Obrigado já pela saúde. E em hebraico a gente fala labriut, né? Que saúde também. Então, os judeus são... Então, a festa para a liberdade e a liberdade de todos os povos. Tem uma frase muito bonita do Rav Kook, que se eu tiver tempo eu vou postar no Facebook. Deixa eu só pegar ela inteira. Tem aqui no livro. Pode estar o livro. Que vem falar o seguinte. Deixa eu achar. Um segundo. Deixa eu chamar. Chegando lá, calma. Aqui. Onde eu li isso? Aqui. Uma frase bonita que o Rav Kook, ele fala o seguinte: Yetziat Yisrael miMitzrayim tisharir le'ad aviv shel olam kulo. Que a saída de Israel, do povo de Israel do Egito, ele vai permanecer para sempre a primavera do mundo inteiro. Então, porque os judeus saíram na primavera, então aqui em Israel é primavera, então todo Pêssach sempre cai na primavera, e até hoje a gente usa a palavra primavera, né, como a liberdade dos povos, né? Teve recentemente, alguns anos atrás, a gente falou da primavera árabe, que os povos estavam, né, lutando pelos seus direitos democráticos contra a tirania, né, a ditadura e por aí vai. Então, primavera. E o Rav Kook, ele fala que a primavera de Israel, ou seja, quando Israel saiu do Egito, vai permanecer como a primavera do mundo inteiro. Porque quando Israel saiu do Egito, foi um sinal para o mundo inteiro que cada povo e povo pode sair do seu Egito, né, sair da sua opressão e se libertar como povo em busca de um mundo melhor. E isso é muito verdade, que hoje uma boa parte do mundo, né, ela estuda a Torá, sabe essa história da saída do Egito, talvez a história mais famosa da Torá, talvez também a história da criação do mundo, mas a saída do Egito é muito conhecida, e as pessoas sabem que no final os judeus saíram do Egito, que era uma potência da época, e isso no final dá sim uma vontade, uma esperança para a humanidade toda de se libertar. Um povo que era escravo, né, e oprimido, se libertou da maior potência da época, conseguiu sua própria independência, foi guiada por Deus pelo deserto, e no final recebeu a Torá, que talvez é um outro sinal muito maior de liberdade, e voltou para sua pátria, e estabeleceu o seu reinado, né, e no final construiu o grande templo, que trouxe a presença divina para o mundo, e aqui a liberdade verdadeira para todas as pessoas do mundo. As cachoeiras de Israel são muito lindas. Se faz parte do Rio Jordão. Sim, tem cachoeira aqui em Israel que vai desembanhar no Rio Jordão, sim.
Isso, essa história inspirou muitas revoluções, sim, e está na cultura popular, talvez muitos e muitos povos, principalmente os povos ocidentais e também inspirados pela etnia árabe também, né? Essa questão da liberdade e de Pessah, né? Então, está falando sobre a liberdade. A pergunta é como chegar na liberdade, e é um assunto complexo, eu não quero agora trabalhar todo o assunto sobre liberdade, mas os sábios eles vão falar o seguinte no Talmud. Vão falar que um preso não consegue sair sozinho da própria prisão. Isso é um dito dos sábios. Antigamente as prisões eram dentro de um poço, né? Então era debaixo da terra. Então fala que alguém que está preso não consegue sair sozinho do próprio poço. Quem caiu no poço não consegue sair sozinho do poço, sem nada. Alguém precisa vir de fora e salvar, né? Pegar uma corda e salvar a pessoa. Alguém de fora precisa salvar essa pessoa do poço. Então uma pessoa que está presa é muito difícil, para não dizer impossível, sair sozinha da prisão. E sim, no final, outra pessoa de fora precisa vir e salvar, né? Essa história também um pouco foi falada por Platão, né? Um dos primeiros filósofos. Agora eu esqueci muito famosa dela, esqueci agora o nome, né? Que tem, qual é o nome? Caverna, que são pessoas que a vida inteira estiveram olhando para a parede de uma caverna e viam o sol, né, projetando as sombras na caverna e viam só as sombras se movendo, e era tudo que eles viam no mundo. Eles achavam que o mundo eram as sombras, né? Até então, que se alguém saísse da caverna ia ver que na verdade não são as sombras e o mundo é muito mais que isso. Mas qual é o nome dessa história do Platão? Esqueci agora. O mito da caverna, isso, o mito da caverna, muito obrigado. Mesma coisa. Então, alguém precisa tirar no final das contas, sim? A questão é que antes da saída dos judeus do Egito, antes de Deus tirar o povo judeu do Egito, a questão é que o mundo inteiro estava nessa caverna. O mundo inteiro estava preso, né? A prisão não era só dos judeus. A prisão era do mundo inteiro. Joeliton falou, é verdade que quando o faraó morria se pesava o coração. O que é isso? O coração do faraó. A verdade, quando o faraó morria, se pesava. Ah, sim, ele se arrependeu. Não só ele se arrependeu, como louva a Deus, né? Ele fala, Mikamorra, Balim Hashem, Michamorra, Nedar Bakodesh. Quem é como você, Deus? O faraó, antes de morrer, né? No fechamento do Mar Vermelho. No Mar dos Juncos, né? Tanto que primeiro vai falar quem... Não vou entrar nesse detalhe não, para não perder o fio da merda. Sim, faraó. Então, alegoria da caverna. Onde eu estava? O mundo inteiro estava na prisão. Inclusive o Egito, inclusive o faraó. O mundo todo estava aprisionado, porque o mundo inteiro tinha abandonado a revelação divina. Né? O mundo foi para idolatria, né? Politeísmo, e esqueceu que tem Deus, e esqueceu que Deus ele se conecta com o homem, e o mundo todo estava aprisionado nas suas próprias ideologias. Eu já falei em outras aulas sobre como o Egito todo era uma prisão, que os escravos eram escravos de escravos, esses escravos eram escravos de escravos do faraó, que eram as pessoas importantes, os escravos do faraó eram escravos do faraó, e o faraó era escravo dos seus deuses, né, das suas divindades. E as divindades eram fenômenos da natureza. E os fenômenos da natureza são escravos das suas próprias leis físicas, químicas, biológicas, né, as leis naturais, que é o que a gente estuda hoje em dia, a gente está descobrindo. E as leis naturais não mudam. As leis naturais são constantes. Então, se toda a sociedade era baseada em leis naturais que são constantes, é um mundo fechado. Então, é um mundo que não tem como se libertar. Então, o Egito todo é a casa da escravidão. Assim como Deus falou para os judeus quando deu a Torá, no primeiro mandamento, eu sou seu Deus que te tirei do Egito, da casa da escravidão. A casa da escravidão é o Egito. E os judeus eram escravos dentro da casa da escravidão. Mas o mundo inteiro era escravo do Egito. Do Egito não, eram escravos. E hoje em dia também, muita parte do mundo é escravo das crenças falsas, né? De ideias erradas. E essas ideias causam mal à sociedade, causam mal ao ser humano.
limita o ser humano, né? Traz agonia, pânico, depressão e várias outras questões, ansiedade, e as pessoas acabam esquecendo um pouco de Deus. Por outro lado, existem outras pessoas que se dizem religiosas, que falam, não, Deus que pode tudo e tal, mas é uma fé, como já falei também em muitas outras aulas, que é uma fé sem nenhuma plausibilidade, sem nada concreto, que no final é na verdade só para confortar o ser humano, mas na verdade essa fé não entra concretamente no ser humano, e é outro tipo de prisão, às vezes muito pior, né? Hoje em dia, olhando as sociedades, as comunidades, a gente não sabe quem está mais preso, né? O laico ou o religioso, o ortodoxo. Cada um das suas crenças, dos seus vícios, né? E os valores morais e éticos, eles são abandonados, e a verdadeira conexão com Deus também. E não preciso dar exemplos. Isso no mundo inteiro, em todas as religiões e culturas. E quando o Deus se revela para os judeus do Egito, assim então ele tira do poço os judeus, né? E assim quando os judeus saem do poço, é um sinal que toda a humanidade pode sair do seu poço também, que toda a humanidade, todos os povos podem também chegar à sua própria liberdade, né? Que também pode ter a sua própria conexão com Deus. Por isso que o Rav Kook fala que a saída dos judeus do Egito é a primavera que vai permanecer eternamente para o mundo inteiro, né? A primavera de todos os povos no final dos tempos, como a gente sabe que está escrito em Zacariá 11, se eu não me engano, versículo 14, ou capítulo 14, versículo 11, que no final dos dias, né? Deus será um e o seu nome será um, e todo mundo vai entender que Deus transcendente também ele consegue se manifestar no dia a dia do ser humano e ver o ser humano e quer o ser humano e deseja o bem do ser humano, e também existe uma conexão entre a humanidade, o mundo e Deus. Tá feito essa introdução, a gente pode começar a se aprofundar que os judeus ao sair do Egito, eles não saíram por mérito próprio, tá? Isso é muito importante. Os judeus, eles estavam assimilados pela cultura egípcia, também faziam idolatria, também faziam, não todas as imoralidades, isso não, mas faziam também, no ponto da idolatria, assim. Na verdade, os judeus eram parte de uma sociedade, a sociedade egípcia, e eles se diferenciavam, de acordo com os sábios, só por algumas questões culturais. Os nomes eram judaicos, as roupas eram judaicas, a língua eles falavam hebraico e não egípcio, tá? E eles casavam só entre judeus. Mas tirando as questões culturais, que é roupa, língua, nome e família, toda a questão como eles pensavam, o que eles pensavam do mundo, o que eles praticavam, eram igual aos egípcios. Tudo igual. Então Deus tira o povo judeu do Egito, mas os judeus não tinham tanto mérito assim. Eles tinham mérito, mas não tanto. Qual era o método dele? É o Corban Pesach, era o sacrifício pascal que eles fizeram antes de sair do Egito. Então, até antes de sair do Egito, que foi na noite que eles saíram, esse mérito não tinha muito mérito. O que definiu foi, na última noite, eles terem feito o sacrifício pascal, e aí sim eles puderam sair do Egito. Então eles saíram sem mérito, e sem Deus ele salvou os judeus, porque um escravo não consegue sair do próprio poço sozinho. E Deus teve que tirar os judeus do Egito por intermédio, né, de Moisés. Moisés, diferente de todo o resto do povo judeu, ele era livre. Ele não era escravo no Egito. Por que ele não era escravo no Egito? Porque ele nasceu na casa do faraó. Ele nasceu na soberania, né? Nasceu no poder, né? E não só isso, ele já tinha sido nomeado como o mais importante do Egito, depois do próprio faraó. Isso antes de toda a história acontecer. Então, Moshe era livre. Então, Deus, por intermédio de uma pessoa livre, tirou o povo todo do Egito para a liberdade. Tanto que a palavra Moshe significa, Moshe, de tirar, né? O nome que a filha do faraó dá para Moshe é Minamai Mesheterro, que da água foi tirado, né? Moshe é aquele que tira. Então Moshe, ele conseguiu tirar, Deus fez, atribuiu a responsabilidade para o profeta Moshe tirar falar para os judeus que eles iam sair do Egito. Deus fez tudo, Moshe só avisa, e no final os judeus saem do Egito. Então assim é a história de
de Pêssar. E agora entrando um pouco na questão um pouco mais metafísica, na Kabbalah, como se diz, né, nos segredos da Torá, é o que vai ser dito no Zohar, pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, que a saída do Egito é mencionada 50 vezes na Torá, tem 50 vezes, podem contar lá na Torá inteira, e Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, tem 50 vezes, exatamente. Por quê? Para mostrar que tem 50 portões de santidade no mundo. Deus criou o mundo com 50 portões de santidade. Pergunta, hoje em dia tem pessoas que estão presas na idolatria. Sim, tem muitas pessoas que estão presas em idolatria e muitas pessoas que estão presas em outras coisas também. Tem 50 portões de santidade. E os sábios dizem, né, no Zohar, o Rabbi Shimon Bar Yochai fala, que os judeus estavam no 49º nível de impureza. Ou seja, não só eles não estavam na pureza, como estavam no 49º nível de impureza. E se eles ficassem mais um segundo no Egito, eles iam chegar no 50º, que é o último nível de impureza, e aí acabou o povo de Israel para sempre. Porque eles nunca mais iam sair do Egito, eles iam ser totalmente assimilados pela impureza que existe no Egito. E assim os judeus nunca iam poder sair do Egito, então por isso Deus tirou o povo judeu com mão forte, com braço estendido, agora, e como fala em Torá, berripazon, com rapidez. É naquela noite, ou seja, ou você sai hoje, ou você não sai hoje. Né? Tem até uma piada, não sei, essa é o pessoal um pouco mais das antigas, que era o Hermaniteu na terra de Godá. Quem conhece, que era uma peça de humor, né, que era o Hermaniteu, que estava na saída do Egito, que viu que o mar abriu, ele ficava deslumbrado, falava, vou, não vou, vou, não vou, não vou. Aí o mar fecha, ele fica, né? Mas é uma piada. Mas os judeus tiveram que sair às pressas, porque se não saísse às pressas, eles iam ficar. E aí nunca mais eles iam conseguir sair do Egito, iam ser totalmente assimilados e não ia ter mais salvação para o mundo inteiro. Você lembra, João Gomes? Alguém lembra? Então, é bom quando uma pessoa pelo menos riu da piada, né? Então, onde eu estava? Tiveram que sair às pressas. Diferente da última salvação, a salvação que a gente já está no meio, né? Nos dias atuais, que fala que na época messiânica, Lober Ripazone não vai ser às pressas, vai ser bem lentamente, bem devagarzinho. Não vai ser igual a saída do Egito. Porque a gente já saiu do Egito uma vez, já aprendeu. Aí é bem lentamente. Hoje em dia, a salvação se dá muito lentamente. A salvação já começou há décadas, né? Só não vê quem não quer. E a gente já está aqui quase no meio para o final da época messiânica. E as pessoas ainda ficam perguntando, né, hoje em dia. Mas quando o Messias chega? Quando o Messias chega? Mas é claro os sinais de salvação, que os judeus já estão na terra de Israel, com sua independência, com até uma visibilidade no mundo inteiro, economia, exemplo em muitas questões, tecnologia, questões sociais, exército, valores, e a gente viu também a questão do corona, que foi o único país do mundo que fez o que fez, né? Que hoje em dia a gente pode sair aqui em Israel tranquilo. Ainda a gente está usando máscara, mas estão dizendo que depois de Pêssar já vão dizer que em lugares externos já não vai precisar usar máscara, né? Em lugares internos já pode entrar se já tiver a carteirinha, né? O passe verde, que tomou as 2 doses. Então aqui a gente saiu da peste, né? Por quê? Porque a política de Estado permitiu isso para o bem da população e diminuiu drasticamente o número de mortes. Então a gente vê como sim também a cultura influencia a política, independente de ideologias, né? Então Israel é exemplo em muitas questões, na agricultura, né? No verde nascer do deserto e por aí vai. Não que não tenham problemas, né? Mas tudo bem. Então, por quê? Porque tem problemas. Porque é bem lentamente, as coisas vão acontecendo devagar, 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 que às vezes não dá nem para perceber que algo está acontecendo. Porque as pessoas nascem, as gerações passam e as pessoas acham que está tudo igual, que era assim, né? Hoje um judeu nasce em Israel, não sabe o que é estar no exílio, não sabe o que era estar na Alemanha em 1940 e pouco, né? Ou que a gente completou, né, sobre a Inquisição, teve aniversário sobre, né, fim da Inquisição agora.
As pessoas não sabem o que era isso. E não só esses 2 momentos, como durante toda a história judaica dos judeus no exílio, em cada país e país, né? com raras exceções e épocas. Então a salvação está acontecendo o mundo todo. Essa ideia de eu poder fazer uma aula virtualmente, quem quiser pode escutar, é um milagre por si só, né? É um sinal de redenção, de salvação, e pessoas se interessam por questões muito mais profundas. Então é um sinal de salvação, é um sinal que o mundo está avançando. Mas essa é a nossa salvação. Mas a salvação que começa lá no Egito, ela tem que ser às pressas. Por quê? Porque é como se fosse, vamos tentar dar um exemplo, um pai com um filho. O filho ou filha, né? Vamos dizer que é um bebê. Aconteceu isso, por exemplo, ontem. Ontem eu fui num parque, porque aqui em Pêssar é férias, né? Aliás, tem 2 semanas de férias, né, do trabalho. Uma semana em Pêssar, outra semana em Sukkot. Então hoje eu estou uma das únicas 2 semanas de férias que eu tenho no ano inteiro. Então tá acabando minhas férias. Eu fui no parque com a minha esposa, com a minha filha, e tinha um lago. Esse lago não tinha uma grade grande, era só, na verdade, um pouquinho mais alto assim da beira. Aí minha filha, que tem 1 ano e meio, então bem pequena, estava correndo para a água, ia cair no lago. Não foi tão dramático assim, né? Eu estava acompanhando tudo. E aí o que aconteceu quando ela ia pro lago? Eu peguei ela e tirei. Por quê? Porque se eu não tirar às pressas, ela vai pro lago, ela vai cair na água, que ela não tem discernimento de entender que o lago é perigoso e se ela continuar ela vai cair, e não tem tanto equilíbrio assim. Então quando a criança é pequena, às vezes você tem que ser rápido, você tem que pegar a criança e tirar. Então é a metáfora que eu pensei agora, não sei se é a melhor metáfora do mundo, mas pegar a criança e tirar, porque senão já era, né? A criança não tem como entender o que está acontecendo e tomar através das suas próprias decisões a melhor escolha. Agora, quando você está educando, por exemplo, um jovem, né, um adolescente, até mais velho, por aí vai, não adianta você pegar o jovem e falar, você sai daqui, né, e vai. Na verdade, tem que ser um trabalho de educação, né, algo bem lentamente. Então, a mesma coisa, salvação. Quando o povo judeu estava sendo formado, o povo de Israel estava sendo formado, que é depois da saída do Egito, é um bebê. E como o bebê não consegue pensar muito bem, Deus, que é como se fosse o pai, ele precisa fazer tudo pelos filhos. Então ele precisa tirar de forma abrupta, né? Repentina, é agora ou nunca, senão já era. Precisa ter milagres revelados dos céus. Precisam ter as 10 pragas, as pessoas precisam ver, precisam sentir, precisa ser fora da regra da natureza. Precisam ser coisas extremamente pirotécnicas, né? Assim como o recebimento da Torá, os raios são do trovão e não sei o que lá. Muito pela característica do temor também, né? Caraca, olha, Deus, raio, não sei o que lá. Porque as crianças, talvez funcione a educação das crianças assim, né? Elas entendem. Mas isso não dá certo para um adulto ou para um jovem. Isso já não dá mais certo. Precisa ser uma questão muito mais sutil, devagar, lento. Por quê? Porque o jovem que tem que, no final das contas, tomar a sua própria decisão. Porque o objetivo dos pais é que o jovem tenha independência e não que dependa dos pais. Nenhum pai, de verdade, quer que os filhos eternamente dependam deles. É ao contrário. Quer que eles ganhem asas e voem em seus próprios caminhos e que os caminhos sejam bons. E isso daqui é muito mais complicado. Então essa é a metáfora da primeira redenção, ou seja, do Egito, com a de hoje em dia. Hoje em dia, a humanidade é muito mais jovem do que era na época, há 4.000 anos atrás. Na verdade, não há 4.000 anos atrás. Esse Pêssar, a gente comemora 3.333 anos dos judeus do Egito. Então é um ano legal. 3333. Então, há 3.333 anos, os judeus estavam saindo do Egito. Hoje em dia, como humanidade, a gente já é muito mais velho. A gente já amadureceu. E agora a gente tem condições de escolher o nosso destino. A gente não precisa de milagres revelados.
A gente não precisa de mudança das ordens estruturais que Deus criou no próprio mundo com a sua inteligência, porque assim ele entendeu que deveria ser, né? Ele não precisa fazer coisas à força. E sim, ele pode instruir lentamente de acordo com a independência e o livre-arbítrio de cada um e um. Porque é isso que um pai quer dos seus filhos, a independência. E não a dependência, como muitas outras religiões pregam. Que o ser humano tem que ser dependente de Deus. Que o ser humano tem que ser dependente da sua crença, né? Ao contrário. Deus quer que o ser humano faça e que faça bem, né? Que vá lá e consiga e que faça bem. A gente vê, óbvio que nós, não está no nosso nível que eu vou falar agora, mas a gente vai ver que os grandes sábios, os gigantes sábios que estão na Torá, né? Ou no Tanar inteiro, né? Vamos dizer, também nos profetas e tal, discutiram com Deus, né? Não discutiram no sentido de com ofensas, mas questionaram Deus, contra-argumentaram o que Deus falou. O melhor caso é Moisés, que Deus falou, eu vou destruir o povo, depois do bezerro de ouro, eu vou destruir todo esse povo, e de você eu vou fazer um povo grande. E Deus falou, então se for assim, que me apague do seu livro. Me mate, me apague dessa história, que eu não quero fazer parte. Perdoa o povo. Ou Abraão, patriarca, que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão fala, e é isso que você vai fazer então? Matar o justo junto com o malvado? Ousado, né? Muitas religiões ia ser chamado de herege, né? Herege, sem vergonha. Mas a Torá elogia Abraão por ter questionado Deus. Porque como pode ser que o malvado pode ser destruído junto com o justo? Deus dá a resposta. Eu já tenho aula sobre isso. Deus ajuda, exatamente. Esforça-te que eu te ajudarei. Exatamente. Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua, que a gente chama em hebraico, istadlut, seu esforço, seu empenho. Você tem que ir lá e fazer. Porque no final ninguém vai fazer por você. Quando você é criança, as pessoas fazem com você, você acha que fez, mas na verdade não fez, as pessoas te ajudam. Mas quando você vai para o campo de batalha, quando você é adulto independente, ninguém vai fazer por você. Se você não fizer, ninguém vai fazer, certo? É aquela velha história, né? Eu não estou conseguindo... Deixa eu pegar um exemplo... Tentar achar o melhor exemplo aqui. De forma delicada, né? Estou tentando ser delicado aqui, porque tem várias questões, mas para dar um exemplo, vou dar um exemplo... Deixa eu pensar, né? Vamos falar de... Boa, não estou conseguindo casar. O que eu faço, Rabino? Muito comum, né? Perguntando aos judeus. Não estou conseguindo casar. O que eu faço, Rabino? Aí as pessoas, o quê? Faz um salmo, reza. Óbvio que reza é importante, mas se você não está conseguindo casar, o problema não é reza. O problema é vai arranjar um marido. Você já procurou? Você já procurou quantos ontem? Anteontem? Vai procurar alguém para casar. Abre mão de algumas coisas e vai casar. Você quer o quê? Você acha que você vai rezando, vai aparecer esposo, ou marido ou esposa na sua frente, o quê? Milagrosamente? Né? Não estou conseguindo, Pô, não tô... eu vou contar uma história, essa eu acho que é mais delicada aqui, para dar um exemplo. Um grande rabino, né? Ele era pequenininho. Uma família de sábios, a mãe era de uma família de cabalistas que vinham até dos alunos do Arizal e por aí vai. E a criança tinha uma prova na escola, né? E aí a criança chegou na véspera da prova para a mãe e falou, mãe, amanhã eu tenho uma prova, eu não sei se eu vou bem e tal. Eu quero que você reze por mim, né? Aí a mãe falou, eu não vou rezar por você para ir na prova, mas eu posso te dar uma bala, se você quiser. Para a prova. Aí a criança não entendeu. Por que você não pode rezar e por que você vai me dar uma bala? O que muda? Ele fala, porque a reza é porque você só vai bem na prova se você estudar. Se você não estudar, você não vai bem na prova. E a bala, pelo menos, se você estiver cansado, você pode comer e se alimentar, né? E ter mais uma energia para estudar ou para pensar na hora da prova. Pode te ajudar alguma coisa a bala. Mas a minha reza não vai ajudar em nada, como você vai na prova. Né?
E aí a criança fala, ué, mas a reza pode ajudar, porque o professor pode fazer uma pergunta que eu estudei, e na hora a minha mente se ilumina, e por aí vai, e tal. Aí a mãe falou assim, é verdade, mas vamos supor que você está se formando para ser um médico. Falou ela quando ele era pequenininho, né? Você está se formando para ser médico. Vai ser, sei lá, cardiologista. E aí tem dois cardiologistas. Um que passou na faculdade, se formou porque estudou e sabe o assunto, e o outro porque ficava rezando. Com qual você quer ser consultado quando você for, né, tiver, Deus nos livre, mas se você precisar de um médico, qual dos dois você vai querer? O que reza ou o que estuda? Então, o que estuda. Então é isso. Então estuda, que a reza não vai adiantar a resolver os problemas do mundo, todos os problemas do mundo. É óbvio que a reza é importante, a pessoa tem que estudar e rezar. Mas só rezar não muda nada, né? A pessoa rezou, mas não plantou, não vai crescer. Não tem o que fazer. A pessoa rezou para ganhar na loteria. Aí vai falar, tá bom, mas você apostou na loteria? Não, não comprei. Então não vai ganhar na loteria. Não tem como. E assim todas as questões da vida. Então a pessoa precisa se empenhar. Mas quando a pessoa é criança, tem uma colher, né? É café com leite. Os adultos fingem que se esforça um pouquinho, eu ajudo. Mas quando a pessoa já vai ficar adulto, não posso mais, porque é uma maldade eu ficar fazendo tudo pelos meus filhos. Isso vale para a educação também, né? A questão dos pais que mimam os filhos, que não deixam o filho se desenvolver e se frustrar e tentar e conseguir seu próprio sucesso com seu próprio esforço. Então Deus, ele quer da humanidade, não quer dar tudo para a humanidade de mão fechada, porque é ruim, não é bom. A humanidade não cresce, não se desenvolve. Então as pessoas precisam tentar com o próprio esforço e conseguir fazer por si só. Então essa é a nossa geração, tá? A mesma coisa era a geração do povo 40 anos depois, quando entrou na terra de Israel, quando Moisés morreu. Né? E Moisés morre justamente por esse motivo, porque Moisés não entra na terra de Israel, tirando, porque ele bateu na pedra, mas porque de fato, porque não ia ser bom para o povo se Moisés entrasse na terra de Israel, porque as pessoas iam continuar mimadas, porque tem Moisés, para que eu preciso fazer? Mas Moisés morreu agora, pô, eu vou ter que plantar, eu vou ter que fazer a minha parte. E como o povo de Israel obteve o mérito de sair da escravidão. Então, qual foi o mérito? O mérito foi o sacrifício pascal que eles fizeram, que Deus falou, faça Corban Pessah, e o mérito dos patriarcas, de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Esse foi o mérito. O mérito dos patriarcas. E aí, pelo mérito dos patriarcas, Deus deu um desafio antes de sair do Egito, que era pegar o Deus do Egito e matar na frente dos egípcios, basicamente isso. E os judeus que fizeram isso tiveram o mérito de sair do Egito, além do mérito do Brit Milá, que eles também fizeram a circuncisão, os homens, né? E as mulheres guardaram as leis de pureza da família. Isso é outra história. Então, esses foram os méritos dos judeus. Mas esse mérito foi muito pouquinho. Foi um mérito que um pouco ganhou na balança, mas não é um mérito tão grande assim. Tanto que os sábios vão dizer que quando os judeus chegaram no mar, né, perante o mar, e os egípcios chegaram também, os judeus estavam desesperados. Como a gente vai salvar? Os egípcios vão... falando tudo embolado. Os egípcios vão acabar com a gente. E aí Deus, ele fala para o mar, abre mar. E aí o que os sábios contam? O Midrash, que o mar responde para Deus, não vou abrir não. Aí fala, por que você não vai abrir? Ele falou, qual a diferença desses para aqueles? Qual a diferença dos judeus para os egípcios? Porque eu tenho que salvar os judeus e matar os egípcios. Qual a diferença de um para os outros? Então o próprio mar estava em dúvida do mérito dos judeus naquele momento. Tá? No final ele entende que tem que abrir, que tem um mérito. Um mérito fez com que os judeus saíssem na frente dos egípcios, que mereceu os judeus salvarem os egípcios se afogarem no mar. Qual foi o mérito? Foi o mérito de Nachshon ben Aminadav, que quando Deus falou para os judeus, viaja, segue em frente, Nachshon ben Aminadav, ele pulou do mar, escravo não sabe nadar, né? E ele pulou do mar e começou a andar, e ele começou a se afogar, começou a água entrar, ele falou, não vai dar, mas Deus falou, eu faço. Começou a se afogar, quando a água chegou no nariz, ele não estava já com dificuldade de respirar,
E quando Nachshon ben Aminadav, que era o príncipe da tribo de Eudá, pulou no mar, toda a tribo de Eudá foi também. Né? Essa é uma das versões. Tem 2 versões, mas vamos nessa. Toda a tribo de Judá foi junta, e quando Nachshon ben Aminadav estava quase se afogando, o mar abriu. Esse foi o mérito. O mérito foi a Istadlut, o próprio esforço, que Deus viu, o mar viu. Eu não sei a diferença dos dois, mas eu vi que esse povo está se esforçando. Deus falou, esse povo foi lá, se esforçou e fez. Então, para esse povo eu abro. Então, quando o Nachshon ben Aminadav morreu, o mar resolveu abrir. E aí todos os judeus saíram do Egito e os egípcios foram afogados. São Midrash. Torá oral. Então, sim, o mérito era bem pouco. E justamente porque o povo ainda era uma criança, eles precisavam passar por uma escola para aprender a se comportar como povo. Essa é a opinião do Rav Hirsch, que vai dizer porque os judeus ficaram 40 anos no deserto. Porque tem que aprender, tem que passar por um aprendizado, por uma escola. A geração tem que reciclar, tem que ser uma nova geração, não a geração que estava no Egito. Eles tiveram filhos e esses filhos que entraram na terra de Israel. E foram acostumados com o mar caindo do céu, a água nascendo da terra. Mas quando entrou na terra de Israel, parou de cair mar. O maná, né? A água parou de sair da terra. As guerras eram guerras, não tinha mais Moisés, não tinha mais as Anané Kavod, as nuvens, né, da honra, como se fala, da glória, não tinham mais na terra de Israel. E aí os judeus tiveram que virar um povo por si só. E fizeram, através de Yoshua. É isso que o Rav Kook fala em um dos seus livros. Comparando Moisés é comparado com o sol. Que quando o sol brilha, não dá para ver mais nenhuma outra estrela, né? Porque só o sol é suficientemente, tem brilho suficiente para ofuscar todas as outras estrelas que também brilham. Então só o sol é a única estrela suficiente de iluminar o mundo inteiro de dia. Esse é Moisés. Mas quando o sol se põe, as estrelas começam a brilhar. E as estrelas aqui é o povo de Israel. Quando Moisés morre, as estrelas começam a brilhar. Cada um começa a entender que tem luz própria. Então, se eu tenho luz própria, eu preciso fazer por onde? Eu posso brilhar. E aí você dá espaço para as outras pessoas. E essas estrelas entram na terra de Israel. Por isso que diz que Moisés é como o sol e Josué é como a lua. Porque a lua dá espaço para... Ele brilha muito menos que o sol e recebe a luz do sol, que Moisés passou para Yoshua. A lua brilha muito menos que o sol, que é a noite. Mas dá espaço para as constelações. Para as outras... Então, o povo inteiro brilhava, não só Moisés. Então, quando era Moisés, ele era o sol, não preciso brilhar. O que muda? Eu faço isso, aquilo. Tem Moisés, é o tzadik, né? O tzadik faz, eu vou atrás, não preciso nem pensar, tá tranquilo. Se tiver problema, ele conversa com Deus, ele resolve, ele me protege e tal. Tá, Moisés morreu. Moisés morreu? Tá, agora sou eu. Eu tenho que fazer, eu tenho que resolver minhas questões, eu vou ter que trabalhar. Eu que vou ter que fazer por onde, eu vou ter que melhorar, me aperfeiçoar. E essa é exatamente a diferença de Pessah para Shavuot. Que Pessah, 50 dias depois é Shavuot. E nesses 50 dias é a Sfirat HaOmer, é a contagem do Omer, que são 7 semanas. Cada semana 7 dias, são 49 dias. E com 50 a gente recebe a Torá, que é Shavuot. Que quando a gente chegou em Pessah, assim fala o Arizal, pela Kabbalah, no livro Shara Kavanot, na explicação dele sobre Pessah, que quando a gente recebeu a Torá, quando os judeus saíram do Egito, a gente em uma noite chegou no 50º nível de pureza. Ou seja, a gente estava no menos 49 nível de impureza, né? menos 49, ou seja, 49 níveis de impureza, que era o último, que se não passasse um segundo ia acabar. E no dia da saída do Egito, Deus tirou a gente do poço. Subiu a gente para o 50º nível de pureza, o maior nível de pureza possível. E aí, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, né? Atravessaram o Mar Vermelho, o que começa a acontecer na Parashá Bealotrá? Parashá Bechalar. Assim que o povo atravessa o Mar Vermelho, começa a reclamar. Não tem pão, não tem água,
Eu quero pegar mais os tesouros do mar que estava saindo, das carroças de ouro dos egípcios que morreram. Deixa a gente ficar mais aqui um pouquinho. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Pô, você tirou Moisés, você tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Eu vou voltar para o Egito. Isso não é criança? Não é muito infantil? Então, o povo se comportava de forma infantil. Não tem comida, desisto, eu vou voltar. Você quero ser escravo. Escravo é melhor, porque escravo, meu patrão pelo menos me dava comida. Aqui eu tenho que fazer a minha própria comida, não sei o que eu vou comer amanhã, vai cair mesmo do céu ou não. Muito difícil. Então, muito infantil o povo ao sair. Mas calma aí, você acabou de sair do Egito, teve as 10 pragas, Deus abriu o mar, agora você está reclamando por causa de comida? Tá, as pessoas infantis reclamam mesmo assim, mas mesmo assim, o segredo é o seguinte, que os judeus, quando saíram do Egito, eles chegaram no 50º nível de impureza, de pureza, máximo. Mas no dia seguinte, eles voltaram para o zero, para a estaca zero, para onde eles estavam. Então foi um dia, bum, ganhou na loteria, ganhou todos os níveis espirituais em um dia. Uau, saiu do Egito. Chegou no dia seguinte, voltou para o zero. E daqui a 50 dias você vai receber a Torá. Mas eu quero que quando você receber a Torá, você esteja no 50º nível de novo, de pureza. Como eu vou fazer se agora eu estou no nível 0? Você tem 50 dias. 1 degrau por dia. Sobe 1 degrau, shalom. 1 degrau por dia, 1 degrau por dia. Não pula. 1 degrau por dia. 7 semanas, 7 dias, são 49 dias para você se trabalhar. Mas eu não sei onde tem que chegar. Sabe sim, porque ontem você chegou lá. Então, na verdade, tirar os judeus do Egito e levar para o máximo nível é para dar a visão, para sair da escravidão, para a pessoa conseguir olhar de cima e saber aonde que ela consegue chegar. Para ela experimentar, para ela ver o horizonte, para saber, ver a luz no fim do túnel, para ver, é ali. É aqui que eu tenho que chegar. Eu tô experimentando isso hoje, para dar um gostinho, para ela entender o que é. Aí voltou para o zero, agora você já sabe onde você tem que chegar. Agora vai lá e chega sozinho. Você era criança, agora você não pode ser mais criança. Agora você tem sua autonomia. Você tem responsabilidade do caminho que você vai trilhar. Então agora você tem 50 dias para você receber a Torá. Você vai querer receber a Torá ou você não vai querer receber a Torá? Então esse é o momento de Sefirata Omer, da contagem do Omer, que se conta 49 dias e cada dia é uma característica que tem que ser trabalhada para que a gente consiga subir de degrau em degrau. A palavra Pessa, né, que é a festa de Pessa, ela vem da palavra pular. Pessa é pular, porque Deus pulou a casa dos judeus na morte dos primogênitos, que todos os primogênitos morreram, e Deus pulou a casa dos judeus. Em hebraico, passar. Deus pulou. Tá? Então, nisso que Deus pula, vem dizer o que é festa de Pessa. Que em um dia, Deus pulou todos os níveis espirituais. Os judeus pegaram o atalho. Eles iam à noite, às pressas saíram do Egito e chegaram no maior nível possível. É um pulo de santidade, de espiritualidade. Chegaram em níveis inimaginários. Tá? Pulou. Depois é a contagem do homem. Agora você não quero que você pule. Todo atalho é ruim. Ninguém consegue construir nada duradouro através de atalho. A maioria das pessoas que ganham na loteria depois ficam muito pobres, porque não tem valor, não valorizam o que conquistaram. Agora é o momento de você valorizar o que conquistou, como? Se esforçando. Então você vai se esforçar todos os dias. Não é se esforçar num dia muito, um pouco a cada dia, por 50 dias, até poder receber a Torá e poder dizer, eu recebi a Torá, eu consegui. Hoje é o quinto dia do Homer, né? O quinto dia. Tem uma pergunta, qual a tradução de Homer? Homer, a tradução é uma medida, tá? Tipo metros, libras. Homer é uma medida, tá bom? Que era o nome de um corbano, de um sacrifício que se fazia, e o sacrifício não era de animal, o sacrifício era de cevada, que era um sacrifício para todo o povo, ou seja, não é que cada um trazia o seu, era um para o povo inteiro, que no segundo dia de Pessa, então, que é o primeiro dia do homem, pegavam um feixe de cevada, um punhado de cevada,
da nova colheita, que é o momento que a colheita da cevada em Israel começa a estar pronta. Então é a primeira cevada que se usava no ano, vamos dizer assim, da nova colheita. Pegava um punhado e levava para o altar. Esse é o sacrifício de Homer. E esse punhado, a quantidade de cevada, se chama Homer. Então, é uma quantidade de cevada. Então, levava a cevada e esse é o Corban Homer. Pronto, é isso. E a partir disso, se conta os dias do Homer, ou seja, quantos dias se passaram desse Corban. E no 50º dia é a festa de Shavuot. Essa a questão do Homer. Não vou dar uma hora o que é o Homer, por que simboliza, o que é essa cevada, tal. Posso dar só uma coisa, claro, que Homer era o único sacrifício feito de cevada. E quem sabe, cevada não é uma comida assim, de regalia, né? Vou comer aqui uma torta de cevada. Trigo é muito melhor. Embora o trigo ainda não está na época da Terra de Israel, é 50 dias depois, ou seja, em Shavuot é a época da colheita do trigo. Em Pessach é a época da colheita da cevada. Tá? Mas os sábios vão dizer o seguinte, que a cevada, o que você faz com a cevada, principalmente alimenta seus animais. Cevada é comida de animal. Animal come cevada. Ser humano come trigo. Come pão de trigo, o animal come cevada. E em Shavuot, 50 dias depois, tinha um sacrifício que se fazia os teialechem, os 2 pães, que se faziam 2 pães fermentados, e era uma exceção que era o único sacrifício no templo que era levado pão fermentado. Diferente de pessoa que você não pode comer pão fermentado. Vamos dar um segundinho que minha filha está entre o despertar do sono e dormir de novo. Dormiu. Então, que eram os 2 pães fermentados, né? E que era a única exceção, que em Shavuot se leva pão fermentado. Enquanto em Pessach não pode comer fermento, em Shavuot se leva pão fermentado. Que eram 2 pães só também para o povo inteiro, que era o sacrifício que era feito, então, em Shavuot. E aí, porque é comida de animal, de ser humano, pão, de trigo. E aí, o que os sábios vão dizer? Porque em Pessach, o povo era como um animal. E o objetivo de Shavuot é que ele se comporte como um ser humano. Uma criança é tipo um animal. Não sabe falar, não tem vergonha da nudez, anda pelado, faz, né, suas necessidades onde quiser, age pelos impulsos, não tem intelecto. É animal. Criança. O homem adulto, ele tem intelecto, que é o maior presente. Precisa estar vestido com recato e tem suas responsabilidades e pode pensar nos seus atos. A diferença de Pessach para Shavuot. A criança, se está em perigo, o pai vai lá e salva. O jovem, não dá só para salvar assim. Tem que educar. Porque se não educar, vai entrar em perigo de novo. Porque o sangue como sinal de proteção nas casas dos judeus. Porque o sangue como sinal de proteção na casa dos judeus. Que era o sangue do Deus deles, né? Que era o carneiro. Eu já falei uma aula sobre isso, sobre o carneiro. É carneiro ou bezerro? Não, carneiro. O carneiro, que era o deus dos egípcios, porque era o Mazal, ou seja, o signo de Ares, que Ares é um carneiro, que é o primeiro signo do ano, que é o mais forte. E era o mês em Nissan, era o mês do carneiro. Então era o maior deus dos egípcios, o carneiro. E aí tinha que botar o sangue do deus deles na porta, que era um sinal de que a pessoa anulou a influência da idolatria nele, porque os judeus também eram idólatras no Egito, e fez isso porque Deus mandou, e assim a unicidade de Deus. Mas pela Kabbalah tem muitos outros significados que não é assunto para agora, porque o sangue ainda tem significados muito, muito, muito profundos sobre isso. Mas esse é o simples, né, para não ficar a pergunta sem resposta. Então aí os judeus, em Shavuot, eles precisam chegar pelos seus próprios atos. Então de degrau em degrau, são 50 degraus. E aqui é interessante que é o seguinte, tem uma pergunta. Eu falei que os judeus estavam no nível, para quem está prestando atenção e quem acompanhando, os judeus estavam no nível menos 49 de pureza. Menos 49. Se chegasse no 50º nível, já era. E em Shavuot ele chegou no 50º nível de pureza para receber a Torá, tá?
Em quantos dias? Em 50 dias. E cada dia ele subiu 1 degrau, e não 2, para não dar o passo maior que a perna. 1 degrau. Quem sabe um pouquinho de matemática, eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade com matemática, se fizer a conta do menos 49, ou seja, do menos 49 até o 50, ou seja, até o mais 50, vai ver que não tem, a diferença não são 50, são 100, tem 100 níveis de diferença. E aqui eu vou querer que vocês digam eu estou entendendo ou não, porque é matemática. Do menos 50 até o mais 50 tem 100 números de diferença inteiros, né? E não apenas 50, são 100. E eu falei que eles sobem 1 degrau por dia, em 50 dias. Então, pela conta, se eles estavam no menos 49, no segundo dia, eles iam ter que chegar no menos 48. Segundo dia, menos 47, menos 46, menos 45, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, em Shavuot eles iam chegar no zero. Por essa conta. Mas a gente viu que não, que eles chegaram no mais 50. Em 50 dias, subindo 1 nível por dia. E a pergunta é como que fecha essa conta? Essa pergunta eu me perguntei por muitos anos, na verdade. Até conseguir ouvir a resposta. Eu falei, finalmente a resposta que eu estava procurando. Então eu vou deixar vocês pensando enquanto eu encho mais uma vez o meu copo de água. Pronto. Pensaram? Então a resposta é o seguinte. Que pela Kabbalah, dentro da gente, né, vamos dizer da nossa alma, entre aspas, eu estou simplificando, tá, de forma metafórica para entender. Tem 50 compartimentos, 50 faculdades espirituais, vamos dizer assim. 50 casinhas. Em cada compartimento desse, você pode preencher ou de pureza ou de impureza. Depende de como você usa esse atributo, essa ferramenta, essa faculdade. Se você usa para o bem, você preenche com santidade. Se você usa para o mal, com impureza. Né? Então, pode ser ou puro ou impuro. São 50 compartimentos. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente está dizendo que os judeus no Egito, eles estavam no nível menos 49 de impureza, quer dizer que dessas 50 compartimentos, 49 deles estavam preenchidos de impureza, ou seja, estavam utilizando 49 dos 50 partes da alma de forma inapropriada, errada. Então, estavam no nível menos de 49 de impureza. Porém, ao mesmo tempo, um compartimento estava preenchido com pureza. Então, ao mesmo tempo que eles estavam no nível menos 49 de impureza, eles estavam no nível 1 de pureza. No segundo dia que eles melhoravam e uma casinha eles transformaram em pureza, eles passaram no segundo dia a estar no nível menos 48 de impureza e ao mesmo tempo no nível 2 de pureza. Depois menos 47 é nível 3. Até que na véspera de Shavuot, eles chegaram no nível 49 de pureza e 1 de impureza. E em Shavuot eles chegaram no 50º nível de pureza, quer dizer que eles aniquilaram a impureza dentro deles e ficaram totalmente puros. Por isso que eles recebem a Torá. Deu para entender ou não deu para entender? Confirme aqui se deu para entender o que eu estou falando ou não deu para entender. Então é assim, não é que são 50 casinhas que você ou preenche com pureza ou preenche com impureza. E aqui a gente consegue entender então porque os judeus puderam sair do Egito estando no nível menos 49, e se chegasse no menos 50, eles nunca iam sair.
Porque se eles estão no nível menos 49, quer dizer que existe ainda pureza lá dentro. E se existe ainda pureza lá dentro, dá para transformar, dá para melhorar. Agora, se em um segundo eles iam perder essa casinha, ou seja, eles iam chegar no menos 50, eles nunca mais iam sair do Egito, porque não tem mais onde melhorar. Esse é o segredo por trás. Que é a mesma coisa se você tiver uma vela com fogo aceso, você pode acender todas as outras velas. Mas se essa última vela, se a última chama acaba, não tem mais como acender. Então o último foguinho de pureza que tinha dentro do povo de Israel estava se apagando e Deus falou, eu preciso salvar agora. Porque se eu não salvar, não tem povo de Israel. E aí ele acendeu todas as velas. Foi uma salvação explícita. Muita luz. Naquela noite. Os judeus saíram do Egito. No dia seguinte, agora você volta para onde você estava e eu quero que você acenda vela por vela. Cada dia uma vela. Então esses são os 50 dias entre Pêssego e Shavuot. A gente está no 5º dia, hoje. E são 50 características que devem ser consertadas. Tá? Por isso que os judeus mereceram, que bom. Estela, de Goiânia, a minha explicação tinha essa dúvida também. Então, que bom que não era só que tinha dúvida e deu para responder para quem tinha essa dúvida. Essa dúvida. Então, explicada e Moshe estava no nível de pureza, né? Então ele pôde também ajudar a acender quem não está. Depois dessa explicação, a gente pode entrar um pouquinho. Quanto tempo? Que horas eu comecei essa? Já tem 1 hora de live, né? Tá bom, vamos lá que já que eu tô devendo, tô no déficit, né? Tô muito tempo sem postar nada. Vamos mais um pouquinho. Vocês aguentam mais um pouquinho ou não? Hoje é 5º dia da contagem do Homer, exatamente. Então a gente tem que entender agora o que são essas 50 faculdades espirituais que existem dentro de cada um e um, que você tem que se consertar uma por uma. O que são elas? Né? Essa é a pergunta aqui. O que são essas 50 características? Um segundo, deixa eu só ver uma mensagem que me mandaram agora. Tá, depois eu respondo. Não é urgente. Quais são essas 50 coisas que precisam ser melhoradas? Vamos ver só o que as pessoas estão falando. Sim, Marcos, como eles tinham alcançado um nível de pureza positivo, que nas vésperas de receber a Torá, eles adoraram o bezerro de ouro. Não, eles não adoraram o bezerro de ouro na véspera. Eles adoraram o bezerro de ouro depois de receber a Torá. 40 dias depois do recebimento da Torá. Então, no recebimento da Torá, eles estavam no 50º nível de pureza, sim, tá? E aí é o que os sábios falam, que no 50º, quando eles receberam a Torá, os judeus aniquilaram o povo de Israel aniquilou qualquer impureza que tinham dentro deles e eles acabaram até com a morte. Ou seja, o povo de Israel virou imortal. Ele consertou totalmente o pecado da cobra, que a impureza da morte vem por causa do pecado do fruto proibido. Eles consertaram esse pecado. Não tinha mais, eles nunca mais iam morrer. Eles iam direto para o Olam Abá. Eles iam entrar na terra de Israel com Moisés, construir o templo. Esse templo nunca ia ser destruído e ia ser o Olam Abá, o mundo vindouro, o paraíso. Direto. O mundo já ia ter chegado, Moisés ia ser o Messias, no caso, né? Teoricamente, na terra de Israel, com o templo construído por Moisés, aquela geração, e acabou. Nunca ninguém vai morrer mais e pronto, final. Porém, 40 dias depois, eles fizeram o bezerro de ouro. E no momento que eles fizeram o bezerro de ouro, eles voltaram com o pecado do primeiro ser humano, de Adão e Havá, do fruto proibido, como se fosse, e voltaram a ser mortais. E o conserto agora desse erro tem até os dias de hoje. Então essa é a história aqui. Então, mas isso vamos dizer, a segunda temporada. A gente está falando da primeira temporada, que acaba no recebimento da Torá, que é o 50º no nível de pureza, tá bom? Depois... Tá. Então, o que são... Deu para entender, Marcos? Ficou claro para as pessoas? Estão ouvindo? Então,
o que são essas 50 faculdades mentais? Então aqui é um pouco de Kabbalah, né, de Torá oculta, mas é bem famosa e eu tenho já uma playlist que aconselho vocês todos verem, tá? Muito boa, fazendo promoção, mas é boa mesmo. Que no meu canal tem uma playlist Sfirat HaOmer, que é a contagem do Homer, que são 50 vídeos, um para cada dia, que eu explico em cada dia o que tem que melhorar. E aí muda a vida. São aulas, são pequenos, né? Os vídeos é de 2 a 10 minutos cada dia, alguma coisa assim. 5 minutos, 3, 4 minutos. Eu já fiz isso há 2 ou 3 anos atrás. E alguém já viu aí? Alguém que está assistindo já viu essa playlist? Avisa aí. Tá? Muda a vida. Então, aconselho todo mundo a assistir. Procura lá Fuxica no canal e assiste. Então, vamos lá. Quais são essas 50 características? Então, as 50 características é o seguinte. Deus, quando criou o mundo, a gente sabe que Deus já existia antes do mundo. Ele é atemporal. Calma, é uma pergunta da Raquel. Como é o nome do teu canal, Rav? Ilan Nigri é meu nome. Ilan Nigri no YouTube. Pode procurar. Kabbalah fora da Torá. Como assim? Roberto, eu não entendi a pergunta. O que é Kabbalah fora da Torá? Não, Kabbalah é a parte mais profunda dentro da Torá. Não entendi direito a colocação. Edgar, sim, estou revendo, inclusive. Boa. Então, quando Deus... fala depois, Roberta, só sobre esse Kabbalah da Torá que eu não entendi para poder responder. Então, quando Deus foi criar o mundo, a gente sabe que Deus ele é transcendente ao mundo, ele é ilimitado, de forma que ninguém consegue entender e conceber nada em relação a Deus. Então, não existe nenhum contato de Deus com a criação, porque ele é muito além de toda ela, tá bom? Agora, para criar criação... Mas então ele tinha um desafio, vamos dizer, entre aspas, né? Que é como a criação que eu vou criar, as criaturas, né, que eu vou criar, vão conseguir se relacionar comigo se eles têm se eles são criaturas, ou seja, eles são algo limitado e eu sou ilimitado. Como algo limitado pode se relacionar com algo ilimitado? Então o que Deus faz? Ele cria 10 características, 10 conceitos, e através desses 10 conceitos ele faz toda a sua criação. Através dessas 10 características, ele cria tudo. Tá? E a criação consegue entender um pouco desses 10 conceitos criados por Deus inicialmente, que são as primeiras coisas que Deus cria, esses 10 conceitos, e a gente consegue entender mais ou menos um pouco desses 10 conceitos. E quando o ser humano, então esses 10 conceitos é o canal que Deus se liga com a criação. Então, quando o ser humano entende esses 10 canais, ele consegue se ligar o máximo que ele pode com Deus na medida do possível. Tá? Mais ou menos isso. Esses 10 canais são chamados em hebraico de Sfirot. Tá? Sfirot, em português, não vale a pena traduzir para português Sfirot, porque pode significar várias coisas. Tá? Eu estou pensando se eu dou um nome. Não, a Sfirot. O nome desses conceitos não tem porquê tentar traduzir para alguma coisa em português que vai estar errado. Tá? Então, 10 Sfirot, 10 atributos, não sei. Não traduzindo, mas são espécies de atributos. Então, são 10 Sfirot que Deus se relaciona com o ser humano. E assim o ser humano consegue se relacionar com Deus. O canal do ser humano com Deus são esses 10 atributos. E então, desses 10 atributos, agora é muito complexo, 3 são atributos mais elevados e 7 são o que a gente vai chamar de atributos emocionais. E esses 7 atributos são os atributos que a gente conserta entre Pesach e Shavuot. Porque os 3 antes, são 10, os 3 primeiros foi consertado antes de Pesach. Em Pesach já foi consertado. E sobrou 7. Esses 7 a gente conserta entre Pesach e Shavuot. São 7 atributos, são 7 semanas, então cada semana um atributo. Agora, o que acontece? Cada atributo ele pode ser subdividido em todos os outros atributos.
Então, cada semana tem 7 dias, e cada dia, então, você consegue consertar um subatributo, uma subesfera, dentro de uma das esferot. Então, vamos dar um exemplo. A primeira esfera das 7 vai ser chamada de Hesed. Tá? Hesed. E Hesed, em português, é bondade. Traduzido mais ou menos, é bondade. Então, é a característica de bondade. Ou seja, Deus ele criou um conceito chamado bondade, antes de criar o mundo, que através da bondade ele criou o mundo, não só da bondade, mas é um dos 10 atributos, e o ser humano consegue entender mais ou menos o que é bondade, e sendo bondoso, o ser humano consegue se conectar com Deus. Então existe um vínculo entre criatura e criador através da bondade. A bondade ela também se manifesta, como, por exemplo, como amor. Então Deus criou o amor, através do amor ele criou o mundo, não só o amor é um dos atributos, mas um dos atributos é o amor, e o ser humano, através do amor, consegue amar a Deus e se conectar com Deus, ou amar as criaturas e se conectar também com Deus assim. São 10 ou 7 são 10 sefirot. Dessas 10, elas são divididas em duas categorias. O João perguntou se são 10 sefirot ou 7, então não ficou claro. São 10 sefirot. Dessas 10 sefirot, elas são subdivididas em 2 grupos. As 3 primeiras e as 7 últimas. As 3 primeiras já foram consertadas antes de Pessah pela Kabbalah. E sobrou consertar essas 7 últimas. Então a gente vai falar só dessas 7 agora, e não das outras 3, que são sefirot mais elevadas, que agora não é o assunto, também não tem por que explicar agora. Então estou falando das 7, são 10, mas são 7. E cada uma dessas 7, elas têm 7 partes dentro delas. Tá? Então tem a combinação 7 vezes 7, 49, que são os 49 dias de contagem do homem, e com o 50º é a Shavuot, a entrega da Torá. E cada dia você tem que então consertar uma parte, em cada semana você conserta uma sefirá, e nas 7 semanas você conserta todas essas 7 sefirot que estão precisando ser consertadas. Mais ou menos esse é o jogo, né? Vamos dizer assim. Então eu dei o exemplo da bondade e do amor, que é um valor que Deus criou, e através do amor o ser humano se conecta com Deus. Outro valor seria a Gvurá. Gvurá seria justiça, severidade. Ou seja, Deus criou um valor chamado justiça, e através da justiça Deus criou o mundo, e o homem sendo justo, ele consegue se conectar com Deus. Né? Uma pessoa justa. E assim outros e outras características, são 7. Agora veja, são 7 características que Deus criou. 10, na verdade, né? Existe um perigo aqui. A pessoa que só se conecta com Deus através de uma das características e ignora as outras características. Ou seja, a pessoa ela acha assim, Deus, por exemplo, é muito normal. Eu ouço muito, inclusive de gente que se diz Bnei Noah, né? A pessoa fala assim, Deus é amor. Ué, o Ilan não acabou de falar que Deus criou o amor e através do amor ele se liga com o homem amando, ele se conecta com Deus? Então Deus é amor. E essa frase está errada, ou certa ou errada, a frase está totalmente errada. Deus não é amor, e quando a pessoa fala Deus é amor, é uma idolatria. Configura idolatria, totalmente idolatria. Se a pessoa acha que Deus é amor. Por que Deus não é amor? Porque ele também criou, por exemplo, a justiça. E Deus também criou outras características. E Deus ele não pode ser só limitado a essas 10 características que ele criou. Porque essas são as características primordiais que ele criou para fazer o mundo, mas ele é muito além disso. Então, quando as pessoas reduzem a Deus a somente um valor que existe, mesmo que esse valor é muito grandioso, é muito perigoso, que é a idolatria. Isso pode desviar toda uma sociedade. Pode estragar tudo, mesmo que é uma característica verdadeira. Isso geralmente acontece com as religiões, que cada religião pega a sua característica de estimação e só valoriza ela. Por que se caracteriza a idolatria? De novo, porque a idolatria é você de Deus, é algo ilimitado e único. Quando você subdivide
Deus em uma característica específica e acha que ele é somente essa característica específica, isso é idolatria, porque você perde a unicidade de Deus, porque Deus é um. E você limita Deus a um conceito e Deus está além de qualquer um desses conceitos. E se a pessoa ela é, vamos dizer assim, teimosa em se aproximar de Deus somente através de um caminho, isso também vai chegar na idolatria, no final das contas. Tá? Tanto que a gente vê que essa é a dificuldade da nossa geração. Esse talvez é o maior problema da geração. Maior problema. Que é cada um segue uma ideologia específica. Muitas vezes essas ideologias são baseadas em um desses valores, mas somente em um desses valores, e as pessoas ficam brigando, que é a questão de, por exemplo, direita e esquerda. Eu acho que muito simples os valores de direita e esquerda, a extrema direita, a extrema esquerda, que é isso. Um que é o amor, o outro que é a justiça. Geralmente é isso. Um é o amor, o outro é a justiça. Aí um fica, não, é a justiça, não estou nem aí pro amor. O outro, não, estou sendo simplista, esquemático. O outro fala, não, é o amor, a gente tem que amar, o amor o próximo, essas pessoas que justam, mas é fruto da sua... a causa é a sociedade, não sei o que lá, o mais importante é amar. O outro, não existe isso de fruto da sociedade, na verdade, tem que ser justo, isso que o cara fez, ele tem que pagar e não sei o que lá, não tem que amar ninguém. Aí brigam. São dois idólatras. Né? Por isso que o mundo está num caos. Por quê? O que está faltando aqui? Unicidade. Né? Unicidade. Porque Deus é tanto amor quanto justiça na sua máxima potência. A supervalorização de uma caixa só, exatamente. Todas têm que ser supervalorizadas, porém em unicidade. Isso é muito complexo. Muito difícil de entender. Porque senão a unicidade não significa meio a meio também. Também não é isso. E sim, é totalmente amor e totalmente justiça e totalmente as outras 8. Né? Então, cada dia, na Sefirata Omer, você foca em uma particularidade só. E trabalha ela. E assim, cada dia você vai mudando de particularidade até em Shavuot receber a Torá, que é a unicidade de Deus, que é o manual que Deus vai dizer em que momento da vida você vai vai dar preferência a cada uma dessas características de Deus, que Deus criou para conduzir o mundo. Então, nesse caso, o que eu faço? Aqui você vai pela justiça. Não, aqui você vai pelo amor. Aqui você não pode ir pelo amor. Aqui você não pode ir pela justiça. E as outras características também. E por isso que a Torá ela foi dada no 50º dia. Porque é quando os judeus, o povo de Israel, chegou na unicidade divina. Que conseguiu ter a revelação de Deus, e não de uma das características do próprio Deus, e recebeu a Torá do próprio Deus, os mandamentos do próprio Deus, que diz o que deve ser feito. Tá? A fruto não só de curiosidade, mas quem quiser se aprofundar dessas características, vai ver a playlist, que tem os 50 dias, eu explico muito bem o que é cada uma dessas características, no canal Ilan Nigri, na playlist Sefirata Omer, ou Contagem do Homem, não sei se está em português ou em hebraico, Sefirata Omer ou Contagem do Homem, fica lá nas playlists, são 50 vídeos. Tá? Cada um para cada dia. Hoje a gente está no 5º dia, então tem que trabalhar, por exemplo, a característica de Hod dentro da característica de Hesed. Então tem que entender o que é Hod, o que é Hesed e o que é o Hod dentro de Hesed. E assim entender. O que é, João, não entendi o meio ideal, o que você não entendi exatamente, se expressa melhor, eu consigo falar. Se o meio é o ideal, não, o meio não é o ideal. O ideal é entender em que momento você tem que botar cada característica em sua proporção correta. Tem vezes que tem que ter mais amor, tem vezes que tem que ter mais justiça. Depende do momento e depende da situação. Então, não é só o equilíbrio, essa questão. E sim, eu não estou falando aqui de equilíbrio. Estou falando de unicidade. E unicidade não é equilíbrio. Unicidade são todas ao mesmo tempo em sua maior potência. É bem complexo e profundo entender. Por isso que é um pouco cabalá. Estou falando aqui a ponta do iceberg, né? Na questão de profundidade. Não é equilíbrio. Porque a terceira característica, que seria a piedade,
que em hebraico é Rachamim, que é Tiferet, no caso, em hebraico Tiferet, que seria a piedade, ou a beleza, ou o equilíbrio, ou a harmonia, ou até equilíbrio, pode ser chamada Tiferet, por exemplo, é a característica de equilíbrio. Ela é uma das características. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, tem que ser equilibrado. Isso é característica de Tiferet, mas você acha que é só equilíbrio o mundo também? Mas cadê o amor e cadê a justiça? Não, vamos equilibrar. É a característica de Tiferet. Mas tem que ter Tiferet, também tem que ter Hesed, e você também tem que ter severidade. A Gvurá, além de severidade, também é temor. E aí tem aquela questão, é amor ou temor? Como eu sirvo a Deus? Certo? Deus é amor, Deus é igualmente justiça, só que em níveis de revelações diferentes. Ana Clara. Não, Deus ele é amor, Deus é igualmente justiça. Não, Deus não é amor, essa é a questão. Deus não é amor. Deus não é justiça. Deus é muito além disso. Deus não é essas características, Deus nos livre. Que isso é idolatria. Deus é muito além de qualquer coisa que exista. Deus criou o amor. Deus criou a justiça. Ele não é o amor e nem a justiça. Ele criou o amor, Deus criou a justiça, Deus criou a piedade e Deus criou vários outros conceitos. E disso que ele criou, dessas características combinadas, ele criou o mundo e se manifesta no mundo através dessas características. Mas Deus não é essas características. Deus é algo ilimitado. Você não tem como definir Deus. Deu para entender, Ana? Vê se muito complexo. É muito importante que as pessoas entendam o que eu estou falando. Então, quando eu falo Deus é amor, mentira. Deus é amor e Deus é justiça, mentira. Deus não é amor, Deus não é justiça, mas Deus se manifesta através do amor no mundo e ele também Deus se manifesta através da justiça no mundo. E uma pessoa que só acha que Deus se manifesta através do amor, ele está negando a manifestação de Deus por outros canais. E quando a pessoa escolhe a sua característica de estimação, o seu time de futebol, eu sou Flamengo, eu sou Vasco, por quê? Sei lá. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda, né? Eu sou, sei lá, eu sou do centro, por aí vai. Quando a pessoa escolhe o seu time de futebol, ou seja, a sua característica de preferência, isso já é um pouquinho errado. Embora cada pessoa tenha a sua tendência, aí que é a questão do refinamento pessoal. Embora eu tenha tendências, eu tenho que conseguir trabalhar tudo no mundo para conseguir ser uma pessoa livre, no final das contas. O mais próximo que podemos chegar do conhecimento de Deus é saber que Ele é um, exatamente. E a unicidade é o que o mundo agora está buscando e não sabe. E a chave para todos os problemas é entender que Deus é um, como está escrito. E naquele dia Deus será um, seu nome será um. Que é a época messiânica, que é o final, o momento ideal utópico. Quando as pessoas entenderem que Deus é um. E não Deus é amor, e nem Deus é justiça. Sim, geralmente as pessoas de esquerda, hoje em dia denominadas de esquerda, geralmente valorizam mais o amor. E as pessoas de direita geralmente valorizam mais a justiça. Não que isso se manifesta dessa forma na prática, né? Mas, utopicamente, ideologicamente, o de esquerda procura o amor e o de direita procura a justiça, né? E essa é a briga entre características particulares que Deus criou e as pessoas se apegam a uma. Igualmente as religiões. O cristianismo é o amor. Deus é amor para o cristianismo, ponto final. Tanto que dizem que Jesus aboliu todos os mandamentos e só sobrou ter fé, que Jesus é o Messias, e amarás o próximo como a ti mesmo. E o amor. E ponto final. E se você tiver isso, você se conecta com Deus. Pura idolatria. Então o cristianismo é puro amor. E quando a gente vem falar a influência do judaísmo no mundo ocidental, a gente vai entender que isso vai se manifestar no Brasil, que o Brasil, no subconsciente coletivo do brasileiro, a maior característica é o amor, tá bom? Entendendo que a maior característica é o amor, a gente consegue entender todos os problemas sociais que existem no Brasil.
por causa desse tipo de educação subconsciente cultural, devido à influência do cristianismo nos povos que fundaram o Brasil. Embora tenha outros povos que... mas é o máximo. Se você pegar o islamismo, por exemplo, ao contrário, é a justiça. O islamismo vai dizer que Deus é justiça e não amor. E aqui a gente vai entender também a briga que existe ideológica hoje em dia entre árabes e cristãos, né? E hoje os árabes estão entrando nos territórios cristãos e a gente sabe os problemas que estão tendo no mundo, porque também são problemas também ideológicos e culturais. Não é à toa que o pessoal de esquerda gosta muito do... Aí já é uma questão, porque a psique do Oriente é diferente, exatamente, a cultura e tudo mais. Porque o que acontece? O povo romano, tá? Roma, antes de ser cristã, é o povo da justiça, que é descendente de Esaú. Esaú é a justiça. Esaú, né? Então, os romanos eram muito... É o povo da justiça, ou seja, da guerra, da lei, né? Eles que botaram lei em tudo, Constituição, ou seja, justiça, sangue, guerra sem fim, expandiram. Então, Roma, Império Romano, é a justiça. É um povo que a característica deles é baseada na justiça. E aí, Edom, exatamente, João. E aí, o Edom, ou seja, os romanos, quando eles viraram cristãos, e o cristianismo é totalmente amor, né? A ideologia que vieram dos discípulos antes dos romanos, na verdade não era cristianismo, né? Os discípulos de Jesus, vamos dizer assim, as influências de Jesus, dos seus discípulos, e de Paulo, chegaram no povo romano, ou seja, se revestiram esses conceitos num povo romano, aí é criado o cristianismo, que é a cultura do amor no povo da justiça. E aqui tem um certo tipo de equilíbrio, até de conserto, né? Mas, mas ao mesmo tempo tem uma religião que só preza o amor e mais ou menos um monoteísmo num povo que é idólatra e justiça, ou seja, são antagônicos e eles se juntam na mesma coisa, que é formado o cristianismo. E esse cristianismo molda o Ocidente hoje em dia, tem que ser entendido. E a mesma coisa nos países árabes, que os países árabes, a etnia árabe, antes de existir o islamismo, ele é um povo muito baseado no amor. Porque eles descendem de Ismael, filho de Abraham, que é amor, o Ismael. Enquanto Esaú é a justiça, o Ismael é o amor. Então era um povo que era muito, muito, muito amor, e por isso tinha seus problemas, até que chegou o islamismo, e o Islã é justiça, tá? Que é a lei, e aí então pegou o povo do amor com a religião da justiça e também fez o equilíbrio. Então o cristianismo, o islamismo e o povo romano e a etnia árabe são exatamente opostos. Então, os romanos eram o oposto dos árabes, o cristianismo é o oposto do islamismo, e a gente vê que um é a religião da justiça no povo do amor e o outro é o povo da justiça com a religião do amor. Isso é muito complexo, também não dá para explicar todas as questões agora sociais que isso vai trazer para o nosso mundo. Hagamatsu Sameia. Então tem a característica de amor, de bondade, né? O outro é de justiça, de severidade, de temor. Tem a característica do equilíbrio, da harmonia. O que é a característica do equilíbrio e da harmonia? É você conseguir, por exemplo, vamos dizer, quem tem uma boa característica de harmonia, um cozinheiro. Ele consegue pegar temperos diferentes e harmonizar para ficar um prato saboroso. Mas o prato saboroso não fica um prato que você necessariamente, né? Que você consegue pegar um sabor e pegar outro e equilibrar. Não é isso. Você consegue harmonizar os sabores, né? Você consegue sentir um pouco de cada sabor. E tem pessoas que conseguem fazer isso. É uma característica de harmonia, de beleza. Por exemplo, uma sinfonia é algo muito bonito de se escutar, porque tem uma harmonia entre diferentes instrumentos musicais e notas musicais e tal. E você consegue harmonizar tudo ao mesmo tempo para ficar uma música muito linda que nenhum instrumento sozinho conseguiria fazer. Então, essa é uma característica de Tiferet, no caso, que é harmonia. Um segundo, Esaú, que era o mundo real como um mundo real, e Yaakov, que é o mundo ideal como um mundo real.
Não, o Esav que é o mundo real como o mundo ideal, não? Isso. E aí tem outras características. A característica de Netzer. Netzer seria vitória, eternidade, constância, né? É a pessoa proativa que faz todo dia, constante, que fixa coisas e também tenta fazer, né, constância, e por isso que ele consegue a vitória, a eternidade, está sempre lá. E por outro lado também tem a característica de Hod. Hod é a submissão, rendimento, é a característica de reconhecimento, de louvor, de reconhecer, que é diferente da vitória, da pessoa que está sempre batalhando, é a pessoa que consegue abrir espaço para o próximo, que consegue dar um passo para trás, consegue observar, consegue sair um pouco dos seus objetivos e se render. Falar, realmente, talvez eu esteja errado, e reconhecer isso e agradecer a Deus ou a qualquer pessoa que te faça um favor, entender que você não é você que vai fazer tudo, talvez os outros podem colaborar. Isso é a característica de Hod. Por exemplo, tem a característica depois de Yesod, que é a característica da base, do firmamento, da conexão, um pouco da conexão da vida, da vitalidade. E depois, por último, da característica de Malhut, que é da liderança, da realeza, da majestade, da execução, vamos dizer também, assim, da questão mais fixa. Isso tudo não é aula de hoje, eu só estou citando. Mas, por exemplo, hoje seria a característica, você conserta, que é o quinto dia de Pessah, do Homer, desculpa, que você então conserta a característica de Hod dentro da característica de Hesed. O quinto dia, ou seja, conserta a característica de Hod do Hesed. O que é o Hod? Hod eu falei, que é se render, reconhecer, louvar. E Hesed é o amor, é a bondade e tal. Então, como você consertaria a característica de Hod dentro de Hesed? Tem 1 milhão de coisas, né? Mas é, por exemplo, você, através do reconhecimento, fazer uma bondade com alguém. Um exemplo simples. Você reconhecer que alguém te fez uma bondade, talvez. Não, talvez não é uma forma de fazer uma bondade também, que a pessoa vai ficar feliz, falar, uau, ele reconheceu o que eu fiz, e isso me dá mais vontade de fazer bondade no mundo, então, porque quando a pessoa fala obrigado, falar obrigado. É a maior bondade, às vezes, que você pode fazer para alguém, falar obrigado, dar um sorriso para o próximo. Isso talvez tenha a ver com o atributo de hoje, de Hod do Hesed. Várias outras coisas. Não é que a aula para ficar sobre esse assunto. Mas essas são as 50 faculdades que existem dentro da alma, tá? Só para não ficar faltando, as 3 outras, que eu falei que são 10, né? As 3 outras seriam a característica de Chokhmah, de sabedoria, tá? Inteligência. A outra é de Binah, que seria de discernimento. E a terceira seria Dat, que seria também é traduzida de sabedoria. Eu já falei uma aula sobre Dat, tem uma aula aí que eu falei no YouTube, no Instagram, sobre Dat, que eu acho que é liberdade, alguma coisa também falei de Pessah. Lá eu falei sobre Dat. São as 3 características, então. Essas características são intelectuais e não sentimentais. Porque bondade, severidade, beleza, eternidade, louvor, firmamento, base, né, e realeza, liderança, são características emocionais. E a inteligência, o discernimento e a sabedoria, vamos dizer assim, são características intelectuais. Então é um outro aspecto muito profundo que não é aula para hoje. Então é isso. Então, essas 7 características têm que ser trabalhadas, que é a forma que Deus ele criou o mundo. Então essas 7 características estão no mundo. E agora a gente pode entender que essas 7 características que estão no mundo também estão dentro da gente. E a gente pode usar essas características para trabalhar, para fazer um mundo melhor. E de nível em nível a gente melhorar e chegar até a unicidade divina. Por que a Binah está com a árvore da vida? Porque a Binah é a origem da vida, em algum aspecto. Mas não é assunto para agora, porque o Binah é o discernimento, né? Discernimento entre o bem e o mal. Porque da Binah é o início do discernimento que existe no mundo, também não é o assunto da aula. Mas
Então, assim, o ser humano precisa... Obrigado, Fernando. Hag Sameach também. E Shabbat Shalom. Então, assim, terminando a aula, para ficar claro. Então, assim, o ser humano precisa se construir. Então, vamos resumir a aula. A gente falou que um escravo não pode sair sozinho da sua prisão. Por isso, Deus teve que tirar do Egito o povo de Israel do Egito. Mesmo que não tinha mérito. Porque é igual uma criança, que você, assim, precisa educar uma criança e para não fazer besteira, você precisa lá o pai lá e fazer. Isso é em Pêssar. E até Shavuot, então, o ser humano volta para o zero e precisa cada vez se trabalhar até chegar para receber a Torá. E aí ele tem que conseguir sua própria independência e aí passo por passo. Enquanto o Pêssar a gente pulou todos os níveis em um dia só, depois a gente volta para o zero e agora a gente tem que trabalhar degrau por degrau, sem pular nenhum degrau, para depois conseguir receber a Torá, que a Torá é a maior expressão de unicidade que existe de Deus, que é a conexão, a maior, é a revelação divina, então é a unicidade de Deus que vem para o mundo, e que é o maior nível de pureza, e é uma pessoa que só vai entender a Torá, é uma pessoa que está preparada para receber a Torá. A pessoa que está preparada para receber a Torá é a pessoa que está com essas características bem trabalhadas, porque se a pessoa não tiver bem trabalhadas essas características, vai entender a Torá errada e vai distorcer a Torá e vai tirar a unicidade da Torá. Então, a unicidade da Torá é o que o mundo está precisando hoje. É um mundo de unicidade, transformar o mundo em um só. Todo mundo saber que pode existir, coexistir, com as diferenças. Não é que todo mundo tem que ser igual, assim, cada um é diferente do outro. E assim tem espaço para todo mundo. No mundo, assim, tem que ter o respeito, tem que ter amor, tem que ter justiça, tem que ter todas as características. Respeito é roda também. No mundo, né? Equilíbrio, harmonia, beleza. E por aí vai. Para o mundo é viver bem, e a gente sabe que nenhuma ideologia hoje vai resolver, porque não é através de uma única ideologia, um único atributo que consegue se conectar com Deus e trazer a liberdade. Como a maioria das filosofias dizem, a liberdade é através, né, da direita ou da esquerda. Não é liberdade, a liberdade é através da unicidade de todas essas características. E isso é feito através dos ensinamentos da Torá exclusivamente. E no final dos dias, naquele dia Deus será um e o seu nome será um. Ou seja, a gente vai chegar na unicidade que o mundo inteiro vai louvar a Deus de forma igual. Não de forma igual, cada um com a sua particularidade, mas todos vão louvar o mesmo Deus, que é o Deus único, transcendente, né? Que é o Deus de Israel, que ele é um. Muito obrigado e até... Então, assistam a playlist no canal Sfirat HaOmer. Vai ser muito agregador para todo mundo. E tentem trabalhar cada dia. Tenta assistir, né? A gente está no 5º dia. Tenta assistir cada dia e trabalhar nesse dia as características. Muito obrigado. Pêssar Hashav Sameach, Hag Sameach e Shabbat Shalom para todo mundo. E a gente se vê na próxima aula.